Bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação Funcional, né? Então, hoje a gente vai falar sobre compreensão de listas, né? Então, desde a matemática, a gente vê essa notação. Então, essa compreensão de conjuntos, né? Conjuntos baseados em compreensão, que é lido como x ao quadrado para todo x do conjunto pertencente ao conjunto de 1 a 5. No Haskell, a gente poderia escrever esse mesmo, só que aqui no caso não é conjunto, né? Lista, usando uma notação muito similar. Então, x ao quadrado para todo x pertencente à lista, então, conjunto de 1 até 5. Ou poderia a lista de 1 até 100. Compreensão de listas também é suportada em linguagens como Python, né? Porém um pouco mais verboso, né? A mesma lista poderia ser representada em Python. Opa, não copiou. Copiou, copy, paste. Então aqui aparecem algumas palavras reservadas, como for, in e range. As compressões de lista, seja em Python, seja em Haskell, ela é formada por dois elementos, uma expressão geradora e os guards, além da expressão. Então aqui a gente tem esse x para todos os valores de 1 a 5 é chamado de expressão geradora. Aqui tem um exemplo interessante onde a gente utilizamos aqui duas expressões geradoras. Vou limpar aqui. E aqui a gente vai gerar então produto cartesiano, né? Então tem um conjunto de 1 a 4, de 4 a 5. Então vai gerar 1 e 4, 1 e 5, 2 e 4, 2 e 5, gerando esse produto cartesiano. Podemos criar geradores dependentes, né? Então esse primeiro gerador, né, que está recebendo de 1 a 5, eu posso usar esse mesmo i aqui para gerar um outro elemento. Isso aqui seria equivalente a um for, né? Onde eu tenho i é igual a i mais 5, i menor que 5, só que o j não começa mais com i, ele começa com i mais 1. Então, no primeiro momento ele vai começar com 2, depois com 3, 4. A função concatena, por exemplo, que transforma uma lista ligada em uma lista única, ela poderia ser definida utilizando esses construtores, né? Então, para uma lista, né, concatenar, então ela aqui está recebendo uma lista de listas, né, e ela vai gerar uma única lista. Então eu tenho uma x e vai gerar uma única lista. Então eu poderia testar aqui, né? Então vamos testar, chamar ela de concatena, né? Porque ela concat já está definida na biblioteca padrão. Então essa lista com todas as listas está sendo usado o construtor, e esses x's eu estou usando aqui nesse outro momento aqui. Então concatena uma lista que tem 4 e 5 e outra lista que tem o 8 e o 9. Que gera uma única lista com os valores 4, 5, 8 e 9. Podemos usar os guards, né, que são os condicionais. Então aqui é um predicado, né? Eu não quero todos os elementos de 1 a 10, apenas aqueles que são pares. Vamos testar aqui, limpar, paste, então gerar aqui de 1 até 50. Então todos os pares de 1 a 50. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Então vamos criar uma função chamada divisores, né, que retorna uma lista de todos os divisores. Então primeiro eu posso começar com assinatura, para deixar bem claro
que eu estou tentando fazer aqui? Uma função divisores que vai receber o inteiro e vai retornar quais são os divisores daquele número. Quais são os divisores de 15? 5, 3, 1 e o próprio 15. Quais os parâmetros? Então, divisores de n, como é que eu vou descrever esses divisores de n? Então, divisores de um n qualquer, usando compreensão de listas. Qual que é o gerador? Então vou fazer um gerador de todos os elementos, de 1 até n, né? Que de 1 até n pode ser todos os números, né? Então, por exemplo, se eu testar dessa maneira, se eu pegar divisores de 15, ele vai retornar de 1 até 15, mas não é de verdade. Não é esse que são meus divisores, né? Então eu tenho que usar um guard. Eu só quero aqueles que são divisores, ou seja, o n mod x é igual a 0. Agora não vai retornar todos os valores, mas apenas aqueles que são divisores de 15. Né? Então os divisores de 15 é 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 12. E aí, aproveitando aqui, né, não seria uma implementação muito eficiente, como é que eu faria uma implementação de uma função que retorna se um dado número é primo? Então, o número primo, considerando dessa maneira aqui, que inclui o 1 e o n, é aqueles números que a quantidade de divisores, por exemplo, é só o 1 e o n, né? São só dois. Então, uma implementação possível de números primos é primos n é igual se divisores de n, o tamanho dessa lista, né? O tamanho dessa lista é igual a 2. Se o tamanho dessa lista é igual a 2, então, por exemplo, primos, primo, primos, não, primo, né? Vou chamar de primo, não retorna uma lista histórica. Por exemplo, o 2 é primo? True. O 4 é primo? False. O 9 é primo? False. O 7 é primo? True. E agora, se eu quisesse gerar uma lista com todos os números primos de 1 até 100. Então, os primos de 2 até 100. Então, primos até n. Basta x. Meu gerador é de 2 até n. Qual que é o meu guard? Apenas os que são de primo. X, apenas os que são primos. Então agora eu posso gerar uma lista de primos. Primos até o número 10. Eu tenho 2, 3, 5, 7. Primos até o 100. Só que essa implementação ela não é muito eficiente. Né? Primos até o 1000. Um pouquinho ineficiente. Mas aqui são meus números primos. Então acho que assim a gente conclui essa aula sobre compreensão de listas. E até o próximo encontro.